Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E hoje, antes da mensagem de hoje, propriamente dita, eu quero fazer um resumo das duas últimas mensagens. Gente, eu quero que você entenda que Abraão já estava conformado com o fato de não ter filhos. E ele já estava disposto a passar a herança dele a um servo, de nome Eliezer. Deus fala com Abraão, Deus promete que Abraão seria um pai de uma numerosa nação, e Deus mostra até a Abraão o futuro de sua descendência. Abraão creu em Deus, e isso foi guardado para a justiça de Abraão. Mas o que foi que aconteceu de verdade com Abraão? Abraão não teve filhos. E olha que a promessa de Deus foi feita a Abraão, mas Abraão ele convivia com a sua esposa, a Sarai, tá? Deixa eu me corrigir que ainda nessa época o nome dele não era Abraão, e sim Abrão. E Abrão e Sarai compartilhavam do conhecimento da promessa de Deus na vida deles. Só que eles já estavam se cansando. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas têm enfrentado lutas, têm enfrentado problemas e têm começado a se cansar. E nesse processo, têm arrumado outro caminho, têm procurado outra saída, que não é aquela que Deus prometeu para você. Tem procurado outro caminho, tem procurado outra saída que ele acha que vai atender a expectativa de Deus e vai resolver o problema dele naquele momento. Eu preciso que você fique nesse vídeo até o final. Não vou concluir essa mensagem nesse vídeo, mas eu vou dar uma introdução muito forte ao que eu quero falar para você, para não ficar longo, mas para você entender o quanto é perigoso você negar a sua fé. O quanto é perigoso você cansar da sua luta. Se você for ver a história da Bíblia, todos que cansaram de lutar, todos que acharam que não deveria mais lutar, que já bastava, pecaram contra Deus. Dá uma pausa na história, aqui agora em Abraão, avança para o rei Ezequias. O rei Ezequias era fiel a Deus. Deus diz a Ezequias: coloca a tua casa em ordem que você vai morrer. Ezequias ora a Deus e diz: veja que eu fui fiel em toda a minha vida. Deus dá a Ezequias 15 anos de vida. Só que essa sobrevida que Ezequias recebe, Ezequias desiste de lutar e faz pacto com o inimigo. Aí você diz assim: pastor, o que a história de Ezequias, que fez pacto com o inimigo, tem a ver com Abraão e o que o Senhor vai falar agora? Ezequias cansou de lutar, e Abrão e Sarai estavam cansados de esperar. E Sarai entendeu que o problema poderia ser ela, e que Deus havia feito uma promessa a Abrão. E ela tem uma ideia que na cabeça dela era genial. Lá em Gênesis capítulo 16, verso 1 diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Então, tendo, porém, uma serva egípcia com o nome Agar.
Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Ela disse: o problema está comigo. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão atendeu ao conselho de Sarai. Eu não vou concluir essa mensagem hoje, eu vou continuar conversando com você. Eu quero que você entenda que quando Deus prometeu a Abrão filhos, Deus sabia que a esposa de Abrão é Sarai. Eu estou colocando no presente porque é assim que Deus vê, tá? O olhar de Deus, ele está além do tempo e do espaço. O que é passado para você, para Deus continua presente. O que vai acontecer para você, para Deus continua presente, tá? Eu já expliquei isso na mensagem passada, quando Deus revelou a Abrão tudo o que aconteceria a seus filhos. Então, a Sarai, ela entende que o problema é dela. E diz assim: Abrão, pega minha serva, tem relações com ela, engravida ela, e Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, e eu vou me alegrar segurando o filho da serva. Mas não foi isso que Deus prometeu a Abrão. E muitas vezes está acontecendo com você isso aí. Tem pessoas que estão procurando uma alternativa para dizer que a palavra de Deus se cumpriu na vida dele e se cumpriu na vida dela. Quando Deus formou o homem e a mulher, ele disse: os dois se tornarão uma só carne. Olha o perigo que Sarai estava provocando contra ela mesma. Ela estava pegando uma serva, ela estava pegando uma escrava e fazendo com que essa escrava se tornasse uma só carne com Abrão. E claro, isso teria consequências. Isso teve consequências e eu vou estudar isso junto com você mais na frente. O que eu quero que você entenda agora é dois perigos iminentes na vida de quem tem a promessa de Deus. Primeiro, não ser forte o suficiente na sua fé, ou maduro. No caso de Abrão não era maduro. Ele creu, mas ele ainda não tinha maturidade de fé, tanto que ele atendeu o conselho da esposa. Segundo, se cercar de conselheiros que também não têm fé. Você tem um objetivo, você tem uma meta diante de Deus, e aí você se cerca de pessoas ou que te coloca para baixo, ou que te leva para o mundo do coitadismo, tá? Nem sei se existe essa palavra, mas eu estou inventando agora e você entendeu. Por que o mundo do coitadismo? Porque tem aqueles que chegam e dizem: que pena, você ainda não conseguiu. Vamos falar de filhos, né? Tem muitas mulheres aí que o sonho é ter um filho, é ter uma família, tem alguém que ama, tem um marido que ama, né? O marido tem uma esposa que a ama, mas infelizmente não tem filhos. E o sonho dessas pessoas é ter filhos. E aí se cerca dos amigos que sente peninha. O coitadinho de você, mas você é uma pessoa tão boa, você merecia ter um filho, você merecia ter uma filha, mas olha, não se preocupa não, se você não tiver um filho do sangue, você adota o filho do coração. Aí tenta mudar as coisas, tenta incutir em você a semente da carnalidade, a semente da dúvida, tá? E tenta trazer para a tua vida o escravo como se fosse herdeiro. Escravo é escravo, herdeiro é herdeiro. Não queira misturar as coisas nem confundir as coisas.
tá? Eu vou continuar falando sobre esse assunto e você vai entender. O que eu quero que você entenda agora é o perigo de você estar do lado de pessoas que vai lhe dar sugestões carnalistas, que vai lhe dar sugestões que afrontam a sua fé em Deus. Por exemplo, você não teve um filho, vamos falar de filho, e isso serve para todos os outros objetivos que você tem diante de Deus. Você não tem um filho e a pessoa olha para você e diz assim: olha, você não teve um filho porque não é da vontade de Deus que você tenha. Como é que você pode provar que não é da vontade de Deus que eu tenha? Olha que era da vontade de Deus que o rei Ezequias morresse. Mas o rei Ezequias viveu. Viveu porque era fiel a Deus. Viveu porque cria em Deus. Cadê a sua fé? Aí você aceita que é da vontade de Deus que você não tenha filhos, que é da vontade de Deus que você não prospere, que é da vontade de Deus que você ande triste. E Jesus diz assim, ó: se você ouvir a minha voz, se a minha palavra tiver em você e você tiver em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Davi diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Jesus, ele diz assim: olha, creia, não existe impossível. Ainda que você diga um monte, se desloque daqui e te lança no mar, vai acontecer. Tudo é possível que crê. E você não precisa ter muita fé. Porque esse momento de Abraão não tinha muita fé. Ele creu, tá? Ele não entrou no desespero, porque tem pessoas que quando você diz assim, ó, Deus vai abençoar você, ela só olha que está endividada, que está passando fome, que acabou o casamento, que os filhos são ingratos, ela só consegue enxergar que ela está cercada de problemas. Ela não consegue enxergar a palavra da vitória. E o próprio Deus, quando conversou com Abrão, ele reconheceu a palavra da vitória, ele creu. Mesmo não tendo filhos, mesmo desesperado, quem viu a primeira mensagem dessa série de estudo, viu que Abraão, ele disse, olha, minha herança vai ficar para o meu servo Eliezer. Isso já foi palavras de desespero. Isso já foi palavra de confissão de derrota. Mas no momento que o Senhor animou a Abrão e disse que lhe daria filhos, Abraão creu. Talvez você já confessou derrota. Talvez você já admitiu que não vai ter família, não vai ter filhos, não vai ter casamento. Eu vou dar um exemplo muito bom sobre isso, tá? Talvez você já admite que você perdeu. Olha, eu perdi, pronto, acabou. E de repente chega um homem de Deus, eu chego para você e mostro que tem um caminho de vitória. E você crê. Quando você crê, você é abençoado. Você está aí que perdeu essa luta para as drogas. E eu digo a você que Deus pode tirar desse mundo. E você crê, mas crê de verdade, você recebe a vitória. Não é quando você duvida. Não é quando você ouve o conselho dos falsos amigos. Ou talvez até mesmo o conselho de pessoas que gostam de você, mas não têm fé. É claro que a Sarai, ela amava Abrão, mas ela não tinha fé. Ela olhava para ela mesma e dizia, olha, Deus não vai cumprir a promessa dele na vida de Abraão por meu intermédio. E aí ela entrega Sarai, ou ela entrega Agar. Abraão possui Agar. Agar engravida. E começa problemas que jamais seriam resolvidos na vida de Sarai. E esses problemas
Eu vou falar sobre eles no próximo vídeo. Sabe quando você diz assim, parece que meu inimigo venceu sobre mim? Sabe quando você diz assim, parece que meu adversário conseguiu me subjugar? Eu vou explicar uma coisa que acontece na vida daqueles que duvidam. E você perde muito mais do que uma bênção. Porque essa bênção, ela não se perde no tempo. Você perde a bênção. Mas essa bênção é passada para outro. E eu vou explicar a você porque o ímpio está prosperando e muitas vezes o crente está passando necessidade. Porque o ímpio tem família, tem filhos, tem esposa, tem tudo. E muitas vezes o crente não tem nada. Vive esperando uma promessa que nunca se cumpre. Na próxima mensagem eu vou explicar a você o mal que trouxe, o mal que veio contra Sarai por causa desse conselho que ela deu a Abraão. Mas agora eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que venha fortalecer a tua fé. Quero pedir a Deus que venha iluminar os seus pensamentos. Para você não dar ouvido aos duvidosos. Para você não dar ouvido àqueles que duvidam, mas continuar confiando no Senhor e esperando em Deus, que Deus é o seu escudo, que Deus é a sua vitória, que Deus é a resposta para todos os problemas que você tem e não tem atalhos. Tudo para você vem de Deus. Amém? Feche seus olhos. É momento de oração. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Eu sei que assim como o Senhor apareceu para Abrão e declarou para Abrão vitórias, o Senhor disse que Abrão seria o pai de uma numerosa nação. Um homem que já estava desanimado. Um homem que já havia desistido de ter a sua própria descendência e estava disposto a deixar todos os seus bens para o seu servo. Meu Deus, mas no meio da estrada, esse homem, o Abrão, ele ouviu a sua esposa duvidosa e aceitou um conselho que tornaria as bênçãos do Senhor mais difíceis na vida de Abrão, que retardaria as bênçãos do Senhor. Meu Deus, talvez essa pessoa duvidou, talvez essa pessoa se afastou da igreja, se afastou das reuniões, se afastou da mensagem diária, porque ela duvidou, porque ela achou que a bênção estava demorando e ela achou que poderia arrumar outro meio para ser abençoada pelo Senhor. E essa pessoa talvez tenha rejeitado a sua palavra. Essa pessoa talvez tenha desanimado e deixado de participar dos cultos e das reuniões. Essa pessoa talvez tenha desanimado e deixado de participar da mensagem diária. Mas agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento essa pessoa ao Senhor. Esse homem, essa mulher, essa criança. Essa pessoa que ora comigo, que com certeza, em nome de Jesus, é herdeiro, é herdeira da promessa de Deus. Espírito Santo, toca agora a cada uma dessas pessoas, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. E a primeira coisa que eu peço ao Senhor, remove toda dúvida, todo medo, remove todo descaso. Espírito Santo, vem fortalecer a fé, a esperança dessas pessoas que oram comigo. Venha fortalecer, meu Deus, o braço dessas pessoas que lutam e confiam no Senhor, para que cada uma delas, a partir de hoje, em nome de Jesus, possam ser
mais que vencedoras. Essa pessoa que quer conquistar na vida financeira, que seja abençoada. Essa pessoa que quer conquistar na vida familiar, que seja abençoada. Na vida sentimental, que seja abençoada. Essa pessoa que quer ter um encontro com Deus. Essa pessoa que várias vezes desviou, várias vezes olhou para trás, mas agora quer seguir em frente. Que essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço que caia por terra toda miséria, toda doença, toda perturbação. Que caia por terra todo pensamento negativo, da inveja, toda sugestão maligna. Que caia por terra todo conselho maligno que foi dado, talvez até mesmo por pessoas bem intencionadas, mas que todo conselho maligno, que toda orientação maligna caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que as mãos do Senhor estejam a proteger essa pessoa, que as mãos do Senhor estejam a proteger essa família, para que seja essa pessoa, para que seja essa família uma bênção em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero consagrar essa água. Essa pessoa doente, enferma, essa pessoa que está passando por problemas dentro de casa, essa pessoa que está doente, que falou comigo que está doente, e eu aconselhei que bebesse dessa água. No momento que o doente, o enfermo, o perturbado, beber desta água, que sejam eles alcançados pelo poder de Deus, que sejam curados, libertos, transformados, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa essa coluna, fiel nesse canal, que tem contribuído, que tem ajudado para que essas mensagens continuem. Repreende da vida deles o devorador, o cortador, o minguador. Assim eu peço e agradeço, e aquele que crer diga amém. Graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.